Ele dá aula, mas ele também trabalha, viu? E a gente vai entender como é que funciona essa dinâmica aí. Com vocês, Felipe Concílio. Uhul! Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Valeu, Felipe. Obrigado por ter topado aí, cara. Não, imagina. Tenho certeza que vai ser um papo muito bacana. E, Robson, estamos no nosso episódio número 74, né, Robson? É isso aí, bichão. Estamos chegando no 100, hein? Um episódio centésimo, é isso daí. Não, episódio especial, pô. Episódio especial. Vai ser da hora. A gente ainda vai ver o que faremos aí, né? Nós temos o pai do podcast guardado na agulha, né, cara? Mas é sacanagem esperar tanto tempo, né? Exatamente. Maldade. Lembrando, né, o episódio número 74, porém, no nosso canal tem mais de 80 episódios, porque tem uns fora de turno, tem algumas dicas técnicas, enfim, tem ali, não parei para fazer as contas, mas certamente umas 100 horas de conteúdo já, né, Robson? Com certeza tem. E temos mais de 800 inscritos, hein? Dia a dia tá crescendo. Chegaremos aos 1.000 inscritos também em breve. Em breve. No YouTube são 800 e pouco. Nas outras redes, passou já. Não, sim, passou. Mas precisa fazer 1000zinho no YouTube. Pô, os caras não chegam lá, pô. Chegaremos, mas vamos lá. Segundo episódio do mês de outubro, ainda com tema de pré-impressão. Antes de começar, vamos falar um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores. A Top Coat, estufa até o peito, ó. Soluções em vernizes, a Croma Microcapsulado, Semic Tintas Gráficas, Papyrus, Eurostar Duplicop e Cor e Processo. Vai ter um videozinho aí para vocês. É isso aí, é Cor e Processo do founder e CEO Robson Xavier, host do Printcast, certo? É isso aí. Na descrição do episódio aí vai ter o contato de todos, vai entrar em contato, menciona que pegou contato aqui no Printcast para que eles continuem percebendo que estamos gerando valor aí para todos. É isso aí, Robson. É isso mesmo. Eu quero pedir para o pessoal curtir, compartilhar, participa com a gente no chat online. Logo que o episódio ele estreia, fica ativado o chat online, aí depois a interação é lá, só pela área de comentários. Mas é importante a gente ter a interação de vocês. Eu ouço muita gente fala comigo quando eu estou visitando a empresa. Pô, eu assisto, eu acho legal o episódio tal, de tal pessoa, mas eu queria que essas pessoas escrevessem também. Escreve lá, não custa nada, fala, pô, esse episódio com o Felipe é mó bacana. Eu achei que ele só dava aula. Eu descobri que... Felipe, você vai ter o jeito de resposta, Felipe. Você vai ter o jeito de resposta. Fica tranquilo, deixa esse gordinho de bullying, não. Vamos lá. Ô, Felipe. Então, primeiro queria agradecer aí. Obrigado pelo convite. Fiquei muito contente aí quando recebi o convite de vocês. Que bom. Obrigado por poder bater um papo com vocês, falar um pouco aí sobre a área, que eu acho que é um tema muito, muito bacana, necessário, porque muitas pessoas aí às vezes acham algumas coisas, né? Eu gosto muito de provar, de verificar, de testar, de medir. Eu acho que esse é o caminho que traz um resultado muito mais consistente, né? Com certeza. Felipe, até para quem não lhe conhece, cara, já começou a apresentação, continua aí, dá um overview, cara, de como tu iniciou no mercado de trabalho, né, até chegar na área gráfica e percorrer essa trajetória aí que até então tu percorreu. Pô, bacana, cara, ó, eu entrei no Senai, sou cria do Senai, né, fiz o curso técnico, na época a gente escolhia aí as especializações, me especializei em rotogravura e flexografia, fiz o curso técnico. Aí, logo a partir do momento que eu me formei, eu já comecei a trabalhar no ramo, né? O grau de empregabilidade é gigantesco, né? Então, eu logo me formei, já comecei a trabalhar no ramo.
E mesmo assim, eu continuei me especializando, fiz minha graduação no próprio Senai, né, fiz produção gráfica, depois fiz a minha pós-graduação em engenharia de produção, e depois fiz uma outra pós-graduação em inovação e tecnologia e competitividade. Então, assim, o estudo, ele vem pareando aí a minha vida profissional, porque ele sempre me mostrou que era um caminho para o crescimento, né, profissional e pessoal também, né? Acho que a gente abre nossos horizontes quando a gente estuda, quando a gente viaja, são novas experiências, quando a gente conhece uma gastronomia diferente. Então, acho que tudo isso vai agregando para a gente crescer como pessoa, como profissional. Fora isso, eu tenho alguns outros cursos em paralelo, que todos eles, eu acho que, igual a gente está comentando, nos agrega, né? Aí entrei no mercado, comecei como estagiário, fui tendo oportunidades, e essa foi uma parte que eu gosto de contar um pouco aí, que, igual eu falei, fiz hot flex, e como caí para impressão, assim, do nada, né, não foi exatamente assim. Eu trabalhava numa clichêria, onde eu tive uma oportunidade de estar indo para uma área de pré-impressão. Aí, você conhece Photoshop? Não. Você conhece Art Pro? Não. Você conhece Illustrator? Não. Eu conhecia de equipamento, conhecia de máquina. O cara falou, pô, mas como eu vou te ajudar se você não me ajuda, né? Eu falei assim, pô, eu quero uma oportunidade. E aí o cara falou assim, tá bom, vou te dar uma oportunidade, você vai receber e enviar e-mail, sabe fazer isso? Eu falei, isso eu sei. Então, comecei, né, dessa forma, enviando e recebendo e-mail, só que, assim, você não faz isso o dia inteiro, né? Então, nesse meio tempo, comecei a aprender os softwares, comecei a me especializar, e aí fui fazendo arte em paralelo. E aí, pô, a gente tá com muita arte, eu tô vendo que você tá desenhando, você quer fazer? Comecei a fazer. Você não vai mais mandar e-mail, só faz arte. Eu vi que o negócio começou a evoluir, eu falei, pô, eu quero finalizar os arquivos, porque arte finalista é uma coisa, finalizador é outra, né? O finalizador é aquela pessoa que vai fazer aquela parte mais técnica, trap, overprint, distorção, montagem, e por aí vai. E aí fui me especializando e assim fui evoluindo, né, e tive a oportunidade também de fazer essa parte aí de finalização, fui crescendo, tive a oportunidade de ir para outros lugares, até me tornar líder de setor, depois cuidei de algumas clichêrias, né, aí do processo por inteiro aí, né, um pouquinho aí do que a gente já fez. Tive uma oportunidade aí fui convidado para coordenar uma empresa de offset, então nada a ver com o ramo de flexo, mas para mim foi um desafio, era uma empresa de promocional, então vinha arquivos de vários lugares, vários tipos de arquivo, né, então revista, obler, flyer, cartuchos e assim vai, então é uma diversidade gigantesca. E esse foi um pouco aí um pouco da minha trajetória, parte acadêmica, como eu entrei no mercado, mas entrei aí com meus 14 anos lá no Senai, fazendo meu curso técnico, estava conversando aí com o Robson um pouco antes, esse foi, na minha opinião, divisor de águas, né? Mas você não fez faculdade, não fez pós-graduação, mas eu acho que na minha experiência, na minha vivência, o curso técnico, ele me ensinou a pescar. Foi ele que, né, mostrou da onde eu posso buscar, para quem eu tenho que perguntar, né, como eu posso fazer, então, criar parâmetros. Então, talvez aí que me deu esse norte para depois dar continuidade a todo o que veio. Não estou dizendo que a faculdade de pós-graduação são excelentes cursos, me abriram um horizonte, mas sempre com o que eu aprendi lá atrás, né? Sim. Bacana, Felipe. Tem sempre algo que teve um impacto maior, né? Deixa eu só fazer um disclaimer aqui. Eu estava brincando, pessoal, quem não conhece a gente, era uma brincadeira. Eu também já tive a oportunidade de dar aula e o Robert perguntou lá em off,
Ô Felipe, e os caras já perguntaram para você se você trabalha também ou se só dá aula? Porque às vezes o aluno ele não entende, ele não percebe que dar aula é um trabalho, e é um trabalho exaustivo, mentalmente exaustivo. Tanto que quando os caras acabam o semestre, eles têm que tirar férias mesmo. O cara acaba arrebentado, acaba sem voz, acaba quase no burnout, né? Isso aí ninguém vê. Exatamente. Dar aula também é trabalho, né? Essa questão de ficar sem voz ou não, né? Tudo tem, como tudo, dar aula também tem uma técnica para você, né, exercitar, beber água e tudo mais, né? Mas no Senai a gente consegue atender diversas áreas, né? Então, e de diversas formas a indústria. Lecionar é uma delas. Mas treinamentos, assessorias, né, consultorias também são outros trabalhos que são oferecidos e eu atuo também nessas outras áreas. Então, a gente está em contato com o mercado direto, todos os dias, né, vendo mudança, propondo sugestões, né, então isso é um enriquecimento tanto profissional como pessoal, como conhecer pessoas, com trocar experiências, né? Já tive a oportunidade de conversar com várias pessoas e as pessoas acham, você é professor no Senai. Sim, sou professor, isso não quer dizer nada, né? É um trabalho como qualquer outro. O diferencial é que você forma pessoas, mas a gente também está se forjando, né? Também está se formando. Então, esse bate-papo aqui faz parte disso, né? Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, e a gente constrói um caminho diferente, né? Porque, né, já dizia aí, fazer sempre a mesma coisa, querendo resultados diferentes, isso não vai acontecer, né? Então, se você quer resultados diferentes, tem que fazer diferente. E para você tentar fazer diferente, você precisa abrir a mente para ouvir, né? Eu costumo falar até para os meus filhos aí, nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Então, nós precisamos, né, escutar mais, prestar atenção e tentar fazer de uma forma diferente, né, para ter resultados diferentes. Senão, a gente vai fazer o mais do mesmo, né? Isso não, pelo menos não é o que eu tenho aí pautado na minha vida. Muito bom. Eu ia continuar brincando aqui, mas vamos para frente. Não, eu ia falar que, obviamente, foi uma brincadeira, né? Mas eu nunca tive a experiência de dar aula, eu sempre trabalhei, mas... Que infame, vagabundo. Brincadeiras à parte, Felipe. Inclusive, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, foi no mês de abril que nós fizemos matemática de formação profissional. Foi mês de abril, acho, né, Robson? Foi. Formação profissional, nós trouxemos professores aqui. E assim como você, né, que mencionou aí, está formando novos profissionais. É uma baita responsabilidade isso daí. Na pirâmide de conhecimento ali, tem os percentuais ao qual você aprende. Pô, leitura é um percentual, audição é outro, Sim. Leitura e audição é outro, por aí vai. O ensinar está lá no topo. Até porque você tem o compromisso, você tem o comprometimento, e obviamente, né, estar ensinando o melhor. E para isso você também vai estudar. Para você não falar besteira e não formar profissionais meia boca ali, né? Para formar profissionais bons, passar informações corretas, né? E como o nosso mercado, como o mundo, né? Ele é dinâmico, cara, você não pode... Pô, você fez o técnico em... Que ano que foi? Nossa, 98. Aí pensa, aquilo que você aprendeu no técnico, você vai replicar e passar para os seus alunos hoje. Cara, mudou muita coisa, né? Então, para quem ensina, tem um compromisso tremendo de estar se atualizando até para estar passando essas informações. Então, na pirâmide do aprendizado lá, dar aula, pô, você aprende pra caramba. Então, é uma troca, né? Quando você compartilha uma informação, com certeza, você não está dividindo a informação, você está multiplicando, porque é mais pessoas com aquelas informações e juntos vocês conseguem fazer muito mais coisas, né? Pensando em equipe, pensando em empresa e por aí vai. Então, é extremamente importante, cara. Essa ideia de dividir, né? O mercado, durante um bom tempo, tinha essa questão, né? Mas se eu ensinar ele vai pegar o meu lugar. Então, as pessoas não queriam dividir, porque tinha essa ideia de divisão, que eu vou perder a minha posição, o meu cargo, ou sei lá. Mas hoje você está
nessa posição, não é você é essa posição, você não é cargo nenhum, você está nesse cargo, né? E é o que você falou, não é dividir, é multiplicar. Então, a partir do momento que você... eu trabalhava num lugar onde eu tive a oportunidade de ajudar muitas pessoas, porque assim, não existiam alguns cursos específicos de alguns softwares, não existiam cursos, então um aprendia com o outro, e eu tive a oportunidade de ensinar e ajudar muita gente. E aí, logo depois, eu comecei a lecionar, e aí uma pessoa virou para mim e falou assim, você já leciona e nem sabia. Eu falei, como assim, pô? Ele falou assim, aqui a maioria foi você que ensinou. E aí eu nunca tinha parado para pensar, né? E você vê que, na verdade, é o que você falou, é multiplicar. Então, quantas pessoas ali foram multiplicadas? Então, isso para mim eu fico muito feliz quando eu consigo ir num lugar e esse lugar cresce, ou esse lugar ele tem resultados muito melhores. Então, um pedacinho de contribuição, posso falar que eu ajudei, né? Total. Me dá uma satisfação muito grande. E outra, né? As suas ações, os seus resultados, isso para qualquer profissional, falam muito mais alto do que qualquer blá 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 que você venha falar sem ter nenhum tipo de resultado prático, né? É igual um time de capitão. O time de capitão tem ali time de capitão não, time de futebol tem o capitão. Mas existem diversos líderes, né? E é isso. Você não precisa estar numa posição ali hierárquica para exercer sua liderança, né? E eu já até comentei aqui, né? Acho que uma das principais funções de um líder, e não estou falando de hierarquia aqui, é formar novos líderes, né? E para formar novos líderes, você tem que multiplicar esse conhecimento aí. Ô, Felipe, você comentou, a gente está até falando a questão de estudo aqui, mas eu gostaria, até não só porque você é professor, está ali na liderança de uma sala de aula, vamos dizer assim, né? Mas você já estudou muito, né? O curso técnico, com certeza você fez outros cursos de especializações, enfim. E hoje o estudo ele é muito democrático, né, cara? Um vídeo de YouTube você aprende pra caramba, um podcast você aprende pra caramba, um livro, né? E por aí vai. Tem biografias aí de pessoas que fizeram coisas, que tiveram resultado, vamos dizer assim, que vamos citar alguns nomes aqui, pelo menos eu os considero inspiradores, né? Steve Jobs, Elon Musk, Bezos, por aí vai. Todo mundo tem suas imperfeições, mas os caras construíram impérios, isso não dá para negar. Sim. Então a gente tem muito a aprender com eles. Há muitos anos atrás, quando não tinha internet nem nada, você não tinha acesso a esses caras. Hoje, com o YouTube, você tem acesso a uma palestra, você tem acesso a um livro, enfim. Então, o estudo hoje ele é muito democrático, né? E qual que é a sua opinião sobre isso, cara, em termos de estudar, né? Você tem, logicamente, o estudo formal, sentadinho na cadeira ali 4 horas todo dia e tal, e você tem outras formas, né? O quão importante isso é para a formação de um profissional e o quão importante isso foi para você, né? É muito bom você tocar nesse assunto, viu, Robert? Porque eu acho isso extremamente importante, né? Como tudo teve uma evolução, né? Vamos falar até das revoluções industriais, primeira revolução, segunda, terceira, estamos vivendo a quarta revolução industrial, e da mesma forma, o estudo e o aprendizado também sofreram as suas evoluções. Então, vamos pensar até antes da revolução industrial, como que era o estudo, né? Tinha aquela questão do mestre e o aprendiz, ou o pai e o filho. Então, eu vou te ensinar a pescar, vou te ensinar a caçar. Então, como eles iam lá, primeiro tinham que fazer a sua ferramenta, a sua arma, né, uma lança, como ele ia afiar aquilo. Então, era um aprendizado de pai para filho, ou de mestre para aprendiz, e assim vai. E aí, vieram as escolas, vieram o estudo formal, que é o que você estava comentando. Eu vou na escola, me matriculo, sento na cadeirinha e absorvo de uma certa forma. Isso também vem mudando, porque né, essa questão é muito passiva. Então, hoje nós temos diversas metodologias ativas, né? Então, para você envolver tudo isso, muito mais uma troca. E, além disso, né, igual eu falei das evoluções, a gente tem as formações não formais, que é o que você acabou de falar. Posso assistir um vídeo no YouTube, eu posso fazer um podcast, ouvir um podcast, eu posso aprender com o meu amigo do lado, né, aquela questão, mas essa não é lá de trás? Todas elas vão fazer um conjunto de aprendizados para formar o profissional. Então, não existe só uma formação, existem várias. Então, eu posso aprender com o YouTube? Sim, eu posso. Eu posso aprender numa escola acadêmica formal? Sim, eu posso. Eu posso aprender
Com o meu amiguinho do lado? Sim, eu posso, né? Então, não existe apenas uma formação. Isso não quer dizer que uma é melhor do que a outra. Não existe isso, tá? Todas são excelentes. Qual é o objetivo? Aprendizado. E uma coisa que vem, igual você falou, a evolução e tudo isso vem mudando muito. Então, existe o que a gente fala que é você precisa aprender e aplicar. Não adianta você aprender e guardar. Por que não? Amanhã mudou. Amanhã não é mais assim. E outra, quando você falou lá da pirâmide do aprendizado, né? De aprendizagem. O que acontece? Quando você escuta, quando você vê, são níveis que você vai aprendendo, né? Que você vai absorvendo, na verdade. Quando você exercita, é um outro nível. Quando você ensina, é um outro nível. Então, assim, exercitar faz parte. Se você só pegar esse conteúdo e guardar, quando você for pegar ele de novo, pode ser que mudou. E aí você vai ter que estudar de novo. Então, isso é um ciclo sem fim. Não tem outra alternativa. Ah, mas eu conheço fulano, eu conheço ciclano. Ok, né? Mas o caminho certo, o caminho que a gente sabe que vai dar certo é o caminho do estudo. E é um lugar onde você vai conseguir novos horizontes e novas oportunidades. Isso aí eu posso falar, porque eu sou prova disso. Quando eu entrei no Senai, eu fui procurar um ensino profissionalizante para eu ter mais oportunidade de mercado. E, Robson, antes de passar para ti, só um comentário, né? Esse modelo tradicional da escola formal, né, ela surgiu ali na época da Revolução Industrial, precisava gerar mão de obra para o mercado, né? Sim. E pouca coisa mudou de lá para cá, né? E hoje as skills mais requisitadas, ou as que estão mais em voga, muitas escolas não têm na grade, como tipo oratória. Muita pessoa ali tem medo de falar. Na verdade, é o segundo maior medo do ser humano, né? O primeiro é morrer e o segundo é oratória, né? É você falar em público, na verdade. Não tem oratória, não tem aula de empreendedorismo. A pessoa sai de lá aprendendo sobre MMC, sobre a mitocôndria, o caramba 4, mas não sabe fazer um planejamento financeiro básico. Não sabe uma básica de taxa Selic, por aí vai. Então, a escola, o modelo tradicional, e ela parou, né? Vamos dizer assim, essa forma passiva que você falou, todo mundo senta organizadinho, tem horário do intervalo ali, e se você passar, fazer uma nota média, você passa. Então, na verdade, a escola forma um monte de medianos, pessoas medianas, porque basta a média para você passar. E hoje está tão simples, né? Principalmente escolas estaduais aí, que mesmo que você não tire a média, mas faz um trabalhinho de final de ano ali, você passa. Então, a escola hoje faz, o estudo ele é super importante, mas a pessoa não pode ficar somente no estudo formal, ela tem que buscar alternativas de aprendizado, e hoje tem tudo isso daí que a gente falou, e muitas empresas, muitas pessoas percebendo essa lacuna. Por que existe curso de inglês aí pago? Porque a escola não ensina, a escola faz o verbo to be, acabou, o Estado é ineficiente para ensinar, você precisa pagar inglês para aprender. Porque existem cursos de vendas, de empreendedorismo, é porque a faculdade não te ensina isso, a maioria. A faculdade te ensina a ser um bom médico, um bom veterinário, um bom advogado, sei lá, um bom marqueteiro, mas não te ensina a vender, não te ensina a aprender. Então, devido a essas lacunas, existem várias opções de cursos destinados para isso. Então, para quem quer evoluir, é óbvio que você tem as fases, você tem que fazer estudo formal, não tem como você pular essa etapa, né? Mas você tem que ir além, né? Se você quer evoluir, se você quer aprender, se você quer crescer na vida, você não pode se limitar ao estudo formal, senão você fica para trás. Essa é uma discussão bem longa até, né, Robert? Mas, assim, acadêmicos, né, vêm estudando bastante isso e vendo que essas lacunas precisam ser preenchidas. Então, existem diversas escolas que já vêm fazendo isso, tá bom? Vou colocar um empreendedorismo, vou colocar uma escola bilíngue, vou fazer diversas outras lacunas aí, não vamos entrar no mérito disso. Ou até do ensino-aprendizagem ser diferente, existem várias metodologias para isso. Só que você falou, isso está massificado? Não. Né? Então, isso ainda tá restrito, não vou falar a poucos ou muitas pessoas, porque cada um tem um nicho, né, um meio. Então, às vezes, no seu meio tem uma quantidade maior, no meio de outras pessoas, mas isso ainda não está massificado, infelizmente. Então, aí você precisa ter as alternativas. E hoje tem. Para quem quer,
tem alternativa, tanto pago quanto gratuito. Eu tenho várias alternativas, mas se você garimpar, você consegue. Isso aí é certo. Sim. É isso mesmo. Como diz a minha prima, vocês não nasceram quadrados. Então, vocês tratem de se virar, se rolar e aprender. E é o tempo todo assim. Felipe, eu queria te perguntar de desafio, porque eu conheci você, acho que devia ser 2007 ou 2008, e foi numa gráfica de offset, num promocional da- daqueles home office que o Eli fala que é home office porque você dorme no trabalho. Então, o office vira teu home. Exatamente. Eu queria que você falasse, óbvio que você teve os seus desafios dentro da flexografia também, aquela interação com o rótulo, que a gente não pode esquecer de você falar isso, Perfeito. mas principalmente dessas duas, a tua passagem no offset e o desafio de você adaptar algo de rótulo para flexo. Bacana. Então, essa questão da offset foi o seguinte, né? Eu trabalhava numa empresa de flexografia, né? E aí um amigo meu me ofereceu uma oportunidade para estar coordenando uma equipe de offset. Na verdade, assim, era uma coordenação com operação. Eu também era operador, eu ia coordenar e operar. E aí eu falei, mano, você tem certeza que eu sou essa pessoa, né? Porque, assim, a minha trajetória foi muito mais voltado para o ramo de embalagem e rotogravura, flexografia, né? Como eu trabalhei em muitas clicherias, o que acontece? A gente fazia muita questão de serigrafia também, porque estava envolvido ali a parte de verniz e tudo mais. Será que é esse né, offset? Tem certeza? Será que eu sou a pessoa correta? Até questionei, porque eu não tinha esse viés, né? O pessoal falou assim, cara, eu acredito, conheço o seu trabalho, sei que você vai se sair bem, você vai ver que o mundo de offset é um mundo diferente, mas que você vai se adaptar facilmente. E foi tranquilo, aceitei o desafio, fui para lá e vi diversas coisas. É um outro mundo realmente, bem diferente, mas que algumas coisas acabam tendo paradigmas, né? Então, vou citar um caso aqui, né, que é um desafio aí que o Robson está comentando, que é assim, chegou um trabalho, e quando chegou para mim, fui analisar o trabalho, falei assim, tranquilo, esse trabalho dá para fazer em duas cores, preto e vermelho especial. Comecei a procurar o Pantone para chegar no vermelho que melhor ia casar com a amostra, que a gente já tinha uma amostra padrão. Quando chegou o coordenador na industrial, quando eu falei assim, esse trabalho aqui é duas cores, assim, assado, expliquei, ele falou, não, você tá louco. Só que é offset. Offset é 4 cores, nós vamos fazer 4 cores desse trabalho. Eu falei assim, acho que não tem necessidade, porque pode ter uma variação, pode bandeirar. Ele falou, não, 4 cores. Eu tinha 2 semanas de empresa, né? Aí eu falei, tudo bem, né? Com 2 semanas de empresa, você tá topando tudo. Eu tomava que eu não tinha toda essa experiência em offset, já tinha uma grande experiência em outros ramos, mas eu falei, tudo bem, vamos lá. E aí foi feito o trabalho exatamente do jeito que foi solicitado, 4 cores, e o trabalho rodou. Quando rodou, infelizmente, bandeirou. E aí a gente teve lá uns 2, 3 pallets, tudo bandeirado, o cliente não aceitou, e a gente teve que refazer. E aí, quando refez, nós refizemos em 2 cores, no Pantone que a gente já tinha pré-definido. Isso teve um setup muito menor, porque só teve que acertar 2 cores, teve um custo menor, porque só teve que tirar 2 chapas e não 4, né? Então, teve uma mudança e o trabalho não bandeirou, né? Ele teve uma constância ali e o cliente ficou satisfeito. Então, por que eu estou contando essa história, né? É um desafio para uma pessoa. Quando eu olhei, para mim era muito claro 2 cores, mas o paradigma da offset era promocional, né? Na época, não, trabalho 2 cores, trabalho 4 cores, CMYK, trabalho 4 cores, CMYK, trabalho 4 cores, CMYK, e não vê um outro lado da moeda. Será que podemos fazer diferente? É o que a gente falou. Você quer resultado diferente fazendo tudo igual, não tem como, né? E aí a pessoa foi lá e falou assim, putz,
me pediu desculpa, falou assim, pô, a gente podia ter feito diferente. Eu falei assim, não, vamos crescer, vamos evoluir. Então, dali para frente, a gente começou a discutir, né? Discutir, assim, debater, né? Os trabalhos para o que melhor se adapta para cada coisa. Porque se eu tenho o Robson tem uma fábrica de bolinha de ping-pong. Eu tenho uma empresa de offset. Eu posso ser meu melhor amigo. Eu vou conseguir atender ele? Não vou. Ele precisa de um outro processo de impressão para atender ele. Então, assim, o que melhor se adapta para aquele momento? O que melhor se adapta para aquele processo? O que se melhor adapta para a minha gráfica? Então, tudo isso precisa ser muito bem analisado e executado, né? Então, porque falar tudo é muito bonito, né? Até brinco que até papagaio fala, agora fazer já é uma coisa diferente. E aí a experiência, né? O estudo e a experiência vão trazer esses resultados. Cara, muito bacana. Tem aquela questão também, Felipe, quem não é da área, tem aquela questão que quem não é da área não conhece todos os detalhes. Existe uma tendência em achar que rota e flexo são pequenas derivações, é tudo flexível, é tudo em bobina. E não é assim. Você tem uma experiência em adaptar coisas de um para outro. Eu queria que você falasse disso também. Essa questão de que é tudo flexível, né? Esquece, né? Fotogravura é um mercado gigantesco, flexo é outro mercado gigantesco, né? Eles lutam, eles brigam, né? Então são tiragens diferentes, são coisas que vão atuando, né? Mas caiu uma demanda, preciso adaptar esse produto para flexo. Tá bom, só soltar então eu vou fazer um clichê aqui, pronto. Tem o mesmo arquivo, eu vou soltar lá. Não dá para fazer isso. A gente já parte do princípio que os ângulos da flexo são diferentes dos ângulos da roto, que são diferentes dos ângulos da offset. Tá? Então, cada um tem seu ângulo específico e tem um motivo, né, para isso acontecer. Carga de tinta, moaré, então, né, diversos itens técnicos aí que a gente pode estar discutindo, mas existem padrões para isso ser executado. Então, quando você traz um trabalho de rotogravura para flexo, então, a carga de tinta vai ser, como eu vou chegar nessa carga de tinta, quais vão ser os recursos que eu vou conseguir para fazer isso. Eu vou ter a mesma quantidade de cores, isso também é um assunto, né? Antigamente, tinha muito pessoal que tinha máquina 4 cores. E aí o que acontecia? Ele tinha que tirar o preto de uma imagem, transformar em tricromia, assim, magenta e amarelo, para poder rodar um branco de base, por exemplo. Se a gente pegar, uma vez eu tive uma oportunidade de dar um treinamento para uma pessoa que era de offset, eu falei isso, ele quase quis me bater, né? Porque ele falou assim, não, uma imagem é 4 cores, ISA, magenta, amarelo e preto, não tem como mudar isso. Então, assim, paradigma novamente, tá vendo? Quebrar paradigma não é uma coisa muito fácil. Então, assim, as máquinas foram tendo mais cores, 6 cores, 8 cores, né, gama expandido. Então, assim, quando a gente fala, vou fazer um gama expandido, eu vou usar 6 cores, vou usar 7 cores, né? Vamos contar com o branco, vamos fazer 8 e tal. Sempre é assim? Não quer dizer que você está fazendo um gama expandido que você sempre vai usar isso, ou você vai sempre usar as 8 cores, isso também é outro paradigma. Então, são coisas que a gente vai se adaptando. Então, quando você... Primeiro, para se adaptar a um processo, você precisa conhecer os dois processos. Por quê? Para saber quais são os pontos fortes e os pontos fracos para você conseguir determinar tudo isso. E por que tem algumas razões, né, de algumas coisas acontecerem. Por que eu uso uma cor em um trabalho, eu uso outra cor em outro? Eu posso usar uma porcentagem ou eu tenho que fazer uma sobreposição para chegar a uma outra cor? Então, essas variações a gente vai obtendo com o tempo, né, com a experiência e conhecimento dos dois processos, né, no caso aqui, rotogravura e flexografia. Então, a gente tem que ter o conhecimento desses dois processos para fazer essas adaptações. Não é só
eu tenho esse arquivo aqui de roto, vou soltar um clichê para flex, está tudo certo. Não está. Estou falando de roto e flex porque foi o exemplo, né, que o Robson comentou, mas são para tudo, tá? Eu tive uma oportunidade de fazer um creme dental, que é o processo de letterpress, né? E o pessoal fazia a caixinha, né, o cartucho, que é offset. E aí ele pegou e falou assim, Felipe, eu quero igual. Só que ele fez o cartucho primeiro. Depois ele queria o... Aí eu falei assim, eu preciso ser honesto com você igual, não vai ficar. A gente vai fazer um trabalho, mas a lineatura já é diferente. Um rodou 60, 70 linhas, que era offset, e aí ele ia rodar 40 linhas num processo de letterpress. Então, assim, ele já ia ter um impacto visual ali considerável. E aí toda essa questão de sobreposições, de quantidade de cores, de como isso é transferido, que é uma forma diferente. Então tem toda uma adaptação técnica que não vai ficar igual. Felipe, vai ficar próximo. Visualmente você vai ter uma harmonização. Isso não quer dizer que é igual, né? Igual é igual. Próximo ou parecido é outra coisa, né? Então, de novo, né? Tendo ferramentas para medir, para medição, tendo parâmetros de cor, né? Tendo controle. Então, assim, controle de processo é a base para a gente continuar. Senão, a gente nada num oceano sem saber o destino. Você está pilotando um avião sem ter mapa não, né? Sem ter ali as coordenadas para onde está indo. Você só está voando, né? Mas para onde? Exatamente. Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer ônibus serve. Qualquer caminho serve, exatamente. Em algum lugar você vai chegar, mas você não sabe aonde. Agora, qual já é uma outra situação. É outro papo. E outra coisa, né, Felipe, né, quando você tem processo, cara, obviamente, né, você tem uma diminuição de custos absurdamente, em termos de retrabalho, setups mais demorados, que envolve perda de produtos, né? O Robson pode falar muito melhor do que eu nesse aspecto, né? Mas só vou fazer uma analogia, assim, uma analogia no nosso dia a dia, vamos dizer assim, vai. É que nem aquele motorista que está numa estrada, ele sabe para onde ele está indo, né? E aí ele sabe a estrada que ele está, né? Pavimentada, ele conhece. Então ele coloca a velocidade máxima ali permitida, vou colocar aí 110, e vai embora. Pega a faixa da esquerda ali e vai embora. Agora, quando você está num local que você não conhece, você está perdido, o motorista, no caso, se for um motorista consciente, ele vai para a direita, ele vai ficar devagar, olhando todas as placas para ver as saídas, para tentar se localizar, para saber qual é a melhor saída, para ver um retorno, para ver alguma coisa. Então é isso, quando a gente sabe para onde a gente está indo e você tem o processo estável, você tem indicadores para você fazer ali análise, você consegue metrificar tudo isso, de acordo com os KPIs, por aí vai, enfim. Você tem justamente esse mapa na mão, né? Então você sabe para onde você vai, é claro, né? O terreno ele vai muito mais que um mapa, mas o mapa te dá um puta guia. Chega uma hora e você fala, peraí, o mapa tem esse buraquinho aqui, mas na prática não tem. Pô, legal, vai embora. Mas o mapa te ajuda a percorrer aí o caminho, né? É igual no processo, quando você não sabe o que você está fazendo, você não tem ideia das suas métricas, quando o gráfico em si não faz análise do pós-cálculo, calcula ali 20 minutos de acerto, leva 1 hora, calcula ali X mil folhas para o trabalho, considerando a quebra, gasta 30% a mais. Meu amigo, você está faturando, mas você não está lucrando, uma hora a conta não fecha. Então, se você tem um processo estável e você conhece os seus indicadores, as suas métricas, e aí onde entra o nosso queridinho patrocinador para ajudar nisso daí, cara, você começa a se diferenciar no mercado em termos de qualidade, ser mais competitivo, menos retrabalhos e por aí vai. Menos ou nada de retrabalhos. Perfeito. O ideal é ter nada, né? Mas eu acho que já baixar menos. Um comentário só, Robert, acerca do que a gente está falando. Tem muita gente que ainda pensa que controlar a cor é fazer coisa bonita porque é o cliente que é bonito. Não é, viu, Zé Bola? Não é. Você controla para você gastar menos. Você controla para você melhorar a sua lucratividade, tá? Um dia nós vamos bater esse papo ainda. Mas, Felipe, eu quero saber agora, você dá aula, mas você também trabalha. Explica esse negócio. Cheguei onde eu queria.
Hoje, uma coisa que a gente abordou no episódio do Elcio, o Senai não só forma pessoas, como ele ajuda a indústria. E você participa disso. Então, você tem uma cadeira privilegiada que te permite ver, na mesma semana, diferentes cenários, situações, requisitos. Eu queria que você falasse disso. Bacana, Robson. Acho que isso é muito bacana a gente falar, né? O Senai, ele é muito conhecido na parte acadêmica, né? O pessoal conhece bastante, procura, é reconhecido. Mas, além de formações de profissionais na forma formal, né? Ir lá, acadêmica, tal, o Senai, ele também tem a parte de assessoria, de treinamento em loco. A gente vai até as empresas, faz o treinamento. Nós estamos agora com um trabalho que a gente está fazendo que as empresas cresçam, chega nessa parte da revolução industrial, da indústria 4.0, mas para chegar na indústria 4.0 eu tenho alguns degraus aqui, né, para alcançar. Eu tenho que galgar, né, uma padronização, um controle de processo. Então, eu venho fazendo esse trabalho, né, perante a indústria, né, de levar o conhecimento e ajudar a aumentar essas métricas, né, criar as métricas, que às vezes nem tem uma métrica, igual o Robert comentou, né, primeiro eu preciso ter o equipamento, ter o instrumento, criar uma métrica, ter um norte, saber para onde eu quero ir. Então isso é muito importante, e traçar aí um caminho para a gente chegar até lá. Então o Senai, ele proporciona treinamento, assessoria, desenvolvimentos, e tudo isso muito próximo da indústria, né? A gente tem a possibilidade de ir até a indústria e fazer, né, em loco, ou de fazer algum desenvolvimento dentro do Senai. Então, esses processos, às vezes, não são tão conhecidos pela indústria, mas o Senai fornece, o Senai, ele consegue ajudar a fazer todo esse desenvolvimento e crescimento, né? Igual eu falei, não, sem citar nomes, algumas empresas que eu fui anteriormente aqui, que eu já finalizei, a gente teve acréscimos aí de mais de 90%. Então, é considerável. Bastante. São consideráveis, né? Desculpa. Bastante, pô. 90%. Custo, hein? Exatamente. Isso é muito legal. Acho que tem tem um aspecto diferente disso, Felipe, que é colocar vocês numa situação de um verdadeiro rally, porque você tem lá a empresa que investiu dinheiro, que precisa ter retorno, precisa fazer tudo virar rápido, não dá tempo. Um aluno, você tem alguns semestres para formar o cara, e muitas vezes você tem que lidar, inclusive, com uma má vontade, com baixo interesse. A empresa é tudo diferente, né, cara? É um rally, praticamente. O que acontece, assim, o aluno, ele tem uma base de conhecimento gigantesca com o conteúdo que ele é passado para ele, né? Só que vamos falar, o aluno que ainda não está no mercado, ok? Então, o que está faltando para ele ali é uma vivência de mercado, é ritmo de indústria, que ele não tem. Ele sabe rodar uma máquina? Sabe? Então, a partir de amanhã eu vou dar uma máquina para ele, ele roda. Opa, não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque ele tem que ir evoluindo, ganhando esse ritmo de produção, entendendo melhor todo o processo. Então, é uma curva de evolução, né? Quando a gente já está numa empresa, a gente já está falando com profissionais que já está fazendo a situação andar. A empresa já está faturando, né? Não vou falar lucrando, porque a gente não sabe, né, Robert? Pode estar faturando, mas pode não estar lucrando. Mas já está faturando, ela já está rodando. Mas, às vezes, como ela está rodando? É questionável. Então, será que eu não poderia colocar um pouco dessa técnica nesse profissional? Então, tá vendo? São posições diferentes. Então, uma posição, a pessoa não tem experiência, mas tem a parte técnica. A outra, ela tem experiência, mas não tem a parte técnica. Eu faço assim porque sempre foi assim. Opa,
Mas será que esse sempre foi assim? É o melhor? É o correto? É questionável. Aí quando você... Assim, eu acho que você tem que se dar o direito de questionar, da dúvida. Se dê o direito da dúvida. Porque a dúvida faz você refletir algumas coisas. Quando você reflete, você vai falar assim, não, é assim mesmo, tá certo. Ou não, dá para ser diferente. Ou não sei. E aí o que eu comentei um pouquinho antes aí, quando a gente estava conversando, né, eu ouvi isso de uma pessoa e eu guardo para mim e eu uso bastante. A gente precisa saber tudo? A resposta é não, nós não sabemos tudo. Mas eu preciso saber duas coisas. Saber perguntar e para quem perguntar. Ou aonde procurar. Então, isso é importante. Puta, precisa saber de tal coisa, precisa saber de verniz, não manjo nada de verniz. Pô, chego lá, Robert, você pode me ajudar? Eu tenho um caso assim, assim, assado, eu tenho uma amostra, eu tenho um produto, ou eu fiquei sabendo que existe tal coisa. Você tem onde eu posso procurar isso? Ou você poderia me ajudar? Então, às vezes, conhecer a pessoa certa e saber perguntar, porque eu também posso conhecer o Robert e falar assim, Robert, sabe o que é? Eu tô com uma dúvida de verniz. Ele vai falar, tá bom, qual? Tudo. Pô, tudo é muito amplo, concorda? Aí o Robert vai ficar aqui 1 ano falando comigo e será que eu vou conseguir absorver tudo isso? Então, saber fazer a pergunta também é muito importante para a gente chegar num denominador comum, né? Total. Felipe, e pelo Printcast concordar aqui, o quem, não é o quem da Barbie não, tá, galera? É o quem de quem uma pessoa, né? O quão é importante é isso. A gente nunca vamos saber tudo, é prepotência achar que já saberemos. Não. Mas quando você tem um networking valioso, e é a principal moeda de um profissional, e quando eu falo networking valioso, é que ele tem a reciprocidade de valor, não é sanguessuga, né? É ser ali um ajudando o outro, né? Então, quando você tem esse network valioso, e o Printcast entendendo isso, a gente sempre fala aqui que os nossos propósitos são entregar um conteúdo de valor, e aí onde a gente traz profissionais ali para trás, compartilhando a trajetória, compartilhando a sua expertise, tudo aquilo que viveu, com muita resiliência e tudo mais, e obviamente gerar networking, né? Nós temos um grupo que o Robson praticamente coordena ali no WhatsApp, onde tem todas as pessoas que passaram por aqui, a gente coloca o contato da pessoa para que quem está assistindo fazer ali contato, e já aconteceu muito isso, pessoas se conheceram através disso, né? Enfim, a nossa ideia é criar uma comunidade forte, porque a gente sabe, cara, que ninguém constrói nada sozinho. A gente constrói junto com pessoas boas ao nosso lado, né? E é isso que a gente acredita e trabalha para isso, né? Trabalha no sentido de criar essa comunidade. E, ô Felipe, com tudo que tu comentou, né? Você já... Quem tá nos acompanhando aqui já foi várias dicas, né? Mas para a gente estar finalizando, né? E não existe uma dica de ouro, eu diria. Não existe um único caminho, existe uma bala de prata, né? É um conjunto de situações ali que vão te levando para frente. Mas quais conselhos, quais dicas, enfim, né? Tu poderia tá compartilhando para essa galera mais nova, né? Que está entrando no mercado de trabalho, ou ao menos que queira entrar no mercado de trabalho, né? Que queira estar adquirindo algum tipo de experiência, algum tipo de conhecimento. Eu falo isso porque, infelizmente, né, nós estamos na geração com maior índice né? Nem trabalha, nem estuda. Então, talvez essas dicas não vão valer para todo mundo, não. E é normal. Mas, enfim, quais são as dicas que você poderia dar para esse profissional, cara, que está começando a sua jornada de trabalho, a sua jornada profissional? Essa questão da nova geração, aí, assim, acho que é um dilema, né? Várias empresas vêm questionando isso. Eu acho que são mudanças, né? Mudanças de comportamento, mudanças de gerações, mudanças de valores. Então, é um assunto extremamente amplo aí. Mas se uma pessoa de uma outra geração puder dar uma dica, eu acho que essa questão de conseguir ser uma pessoa que consiga se especializar, ter um conhecimento de algo com um grau de profundidade bacana, né, para você se tornar uma referência, que as pessoas consigam, você conseguir conversar com uma outra pessoa
levando uma informação e também escutando, é o que você falou, é uma troca. Não existe, eu já estou aqui há X anos, eu sei tudo, não. A gente pode estar 20 anos no mercado, aí vem aquela pergunta, você aprendeu em 1 ano e repetiu 19, ou você aprendeu, né, e desenvolveu em 20 anos? Existe uma grande diferença, então tempo para mim não quer dizer nada. Então, precisa ver o quão você exercitou isso e foi crescendo com tudo isso, né? Então, existe o que a gente chama de uma pessoa que tem uma visão limítrofe, né? Então, ela tem uma visão focada, ela só vê uma parte do processo. Existe o que a gente chama de uma visão que é uma visão maior, que esqueci o nome mais agora, ampla. Bonito. Uma visão ampla, mas tem um nome técnico, né? Mas ela vê o processo dela, então ela sabe o que ela faz, mas ela conhece um pouquinho do amiguinho, ela conhece o próximo processo, porque eu entendo, quando você trabalha em processo, você trabalha em equipe, existem vários tipos de cliente, não é só o meu cliente final. O próximo processo também é meu cliente, então eu vou entregar para o meu próximo processo o melhor que eu consigo fazer, né? Existe a outra visão, né? Nós temos 3, a outra visão é uma visão holística. Eu não vejo só o meu processo, eu vejo algo maior. Por exemplo, se o dólar aumentar amanhã, vai interferir na nossa vida? Com certeza. Com certeza. Então, eu não posso só olhar para dentro da minha gráfica ou do meu negócio. Eu tenho que também saber outras coisas, eu tenho que estar antenado. Então, um profissional completo, não sei se vocês já ouviram falar nos shapes, né? Então, os tipos de profissionais, é um profissional que ele tem diversas especializações e ele tem uma visão ampla do negócio dele e de outras coisas. Então, o que eu estou falando é muito grande, a gente não faz isso do dia para a noite. Mas a formiguinha trabalha para depois no inverno conseguir, né, se alimentar. Então, se a gente correr atrás, né, se a dica de ouro, a bala de prata aí, se quando a gente tiver, todo mundo tem 24 horas. Essa questão de gestão de tempo é questionável. Todo mundo tem 24 horas. O que eu faço com essas 24 horas, aí cabe a cada um. É priorizar. Qual é a minha prioridade? Então, preciso me formar, preciso me especializar, preciso criar uma experiência, preciso me destacar no mercado, preciso labutar, preciso trabalhar. Igual o Robson falou, né? Antigamente, esse home office aí, eu trabalhava de domingo a domingo, 24 horas no ar. Você ficava 24 horas na empresa? Não. Mas assim, você não sabia quando você sabia a hora de entrar, mas não sabia a hora de sair. Você trabalhava de domingo a domingo e muitas vezes vendendo férias e assim sucessivamente. Esse é o ideal? Não estou falando que é. Não, também você precisa viver. Mas precisa ter um equilíbrio entre só o viver e só o trabalhar. Qual é esse o meio do caminho? Eu também não sei. Mas aí é uma questão de cada um vai sentir o que vai fazer. Mas se especializar, procurar informação e aplicar essa informação, isso sim é extremamente importante para qualquer área, para qualquer coisa. Top. Felipe, acho que não tem certo e errado, né? Aquela pessoa que prefere home office, quer fazer home office, do jeito dela, tá tudo certo. Aquela pessoa que faz só horário comercial, chega à noite, quer ficar de boa, final de semana quer curtir, também tá tudo certo, né? Não existe o certo ou o errado. Sim. Mas fato é, né? Ninguém vai conseguir. E, de novo, isso é muito particular, não é que todo mundo que tem que seguir o mesmo caminho, as pessoas seguem caminhos diferentes, né? Mas quem quer seguir um caminho de fazer algo a mais, de evoluir, de crescer, eu sinceramente acredito que só horário comercial, segunda a sexta, essa pessoa não vai evoluir. Ela tem que ir muito além disso. E não me refiro a ficar trabalhando 24 horas. É estudar, é buscar participar de evento, e normalmente isso vai acontecer à noite, pós-trabalho. E muita gente trabalha, cara, não quer saber de evento, não quer saber de ir em palestra, não quer saber de estudar, não quer saber de nada. Então, só o horário comercial, ela se limitar a isso, tá tudo certo. É o que ela quer para a vida dela e beleza, não tá errado. Não tem nada de errado nisso. Mas para quem quer ir além,
precisa durante um período, não dá para você ter uma vida equilibrada, você tem que desequilibrar a sua vida para você crescer em alguma coisa. Se for um longo prazo, é óbvio, você vai adoecer, não dá certo. Mas por um período, se você quer aquilo lá, é que nem você vai fazer uma prova. Cara, uma prova importantíssima, você quer passar. O cara vai desequilibrar, ele vai estudar final de semana, ele vai deixar de ir para balada para estudar se realmente ele quer aquilo lá, é por um período, para ele conseguir o que ele quer. Isso vale para tudo, né? Essa é a minha modesta opinião, mas cada um tem o seu caminho, tem que seguir aquele da qual melhor te agrade, melhor te satisfaz, te realiza. Show de bola. Muito Felipe, bom. Valeu, foi muito bom, né, Botinho? Porra, bacana pra caramba. Show, cara. A gente falou de diversos assuntos aí, acho que deu para dar um panorama, né? Tem vários assuntos técnicos que a gente consegue abordar também, que é o assunto pré-impressão é um assunto gigantesco, né? Então, questão de falar de trapping, separação de cores, ângulos. Então, assim, tem uma infinidade de coisas aí para a gente falar tecnicamente também, mas eu acho que vocês vão ter outros episódios aí que também podem abordar, mas eu fico à disposição de vocês, cara, igual eu falei, fiquei extremamente feliz pelo convite, é um bate-papo aí, mas eu sempre estou à disposição. Show. Muito bem, legal, Felipe. A gente vai ter um momento de aprofundar nessas coisas, mas isso também tem a ver com o que as pessoas nos pedem, o que eles gostariam, mas o mais importante aqui, nesse momento, é as pessoas entenderem que a pré-impressão, ela é diferente quando ela é para uma flexografia, quando ela é para um offset, e para rotogravura, e qualquer outro processo. É diferente, não dá para esperar que seja tudo igual, que os processos sejam iguais, as pessoas têm que entender isso, perceber, e a partir da percepção elaborar as suas opiniões, né? Se fosse para ser tudo igual, não teria vários processos. Justamente. Exatamente. Justamente. Espero ter passado um pouquinho aí, não sei se era exatamente o que vocês estavam esperando, mas igual eu falei, fica à vontade para perguntar, para falar, se não for isso também, a gente faz de novo, tá tudo certo. Não, pô. Aqui episódio gravado, é óbvio, mas não é nada combinado, a gente vai conversando. Não, tranquilo. E assim, por mais que a gente possa não entrar tanto na parte técnica, Felipe, que é extremamente importante, né? Vamos trazer aí um panorama do mercado. As pessoas, ou a maioria das pessoas, ou a maioria das empresas, vamos falar assim, ela contrata muito realmente para essa parte técnica, para a parte de conhecimento, né? O chamado aí hard skills, né? Mas ao mesmo tempo, a maioria das demissões, elas são pelos soft skills, que são as questões comportamentais. Então, por mais que a gente às vezes não aborda tanto essa parte técnica, a gente aborda sempre, né? Mas durante o papo, que não é uma coisa robotizada, é uma coisa... Lógico. Né? A gente aborda muitas coisas que ajudam o profissional ali a ter uma visão diferente daquilo que ele está fazendo, né? A ter, de repente, virar a chavinha, é um clique, é um insight, que para ele pode mudar, não necessariamente a parte técnica, mas a parte de comportamento dele ali dentro da empresa, ou dentro da vida dele de modo geral. Então, por mais que a gente não aborda questões, às vezes, processuais, cara, a gente aborda muitas coisas que com certeza ajudam os profissionais aí no dia a dia, não tenho dúvida disso, cara. E cada um com a sua trajetória, trazendo sua experiência, trazendo o quanto for resiliente, trazendo várias situações aí que a gente, por conhecimento de causa, né, Robson, já tiveram muitos depoimentos, assisti aquele episódio, aquela pessoa falou tal coisa que foi fantástico, e não era necessariamente uma coisa técnica, né? Então, a nossa ideia é isso, cara, é trazer os profissionais do mercado e tá compartilhando, tá trazendo essa vivência, tá trazendo essa experiência que com certeza agrega muito para todos que estão aqui, não tenho dúvida disso, Felipe. Então, foi ótimo, não tenha dúvida disso, cara. Não, show de bola, cara. Obrigado aí, foi bacana. Essa questão de contratar e demitir, cara, eu concordo plenamente. Se a gente fizer, vocês são dono de empresa, vocês sabem melhor do que eu, mas se fizer uma análise aí de várias situações, a pessoa mostra o currículo, né? Você contrata, mas normalmente o motivo que ela é demitida é muito mais comportamental, muito mais soft do que hardware, com certeza. Já disse algumas vezes aqui, Robson, que currículo é igual lápide de túmulo. Só tem palavras bonitas. Você nunca vai ver numa lápide, aqui jaz um vagabundo,
aqui tá enterrado um mentiroso. Currículo é só coisa linda, cara. Né? Por isso que existem técnicas até de entrevistas, né? Justamente você tentar identificar esse comportamento da pessoa, né? Mas, independentemente, a maioria das empresas contrata olhando o currículo que a pessoa fez, estudou, faz uma pergunta ali, pô, você manja daquilo outro, tá dentro. Aí depois tem 3 meses, 6 meses, dando problema pra caramba, um monte de gente reclamando, aí manda embora. Aí fica nesse ciclo vicioso, né? Mas enfim, isso é papo para o tema, né, Robson? Para o tempo. Pois é. Não, eu preciso comentar uma coisa. Nós já passamos do 40, nós 3. Aí, o cara pega um currículo e fala assim, nossa, o cara tem 43. Aí o cara acha que a pessoa de 43 tá só o pó a capa da gaita. Pô, não é, meu. Nós temos lenha pra caramba pra queimar. Vocês deixem de ser burros. Pô, dá valor para quem tem conhecimento e para de achar que quem passou dos 40 tá só o bagaço, porque nós temos lenha pra caramba pra queimar. Os 40 são os novos 30. Os 50 são os novos 40, tá bom? Então é isso aí. Eu vi uma pesquisa recente que antigamente as pesquisas apareciam assim, 50 a mais, né? Então, as pessoas que tinham mais de 50, que estavam no mercado, estavam diminuindo, não sei o que. Agora, as pesquisas vêm 40 a mais. Então, quer dizer, o pessoal está baixando a régua da idade. Só que está acontecendo, essas pessoas de 40 para mais é o que estão fazendo a fatia maior do mercado. E o pessoal de 40 para menos está nessa questão de não sabe se vai, não sabe se fica, e vem pingando em cada situação, em áreas diferentes, em conhecimentos diferentes, e acaba não tendo esse grau de profundidade que a gente falou. E aí isso, nesse estudo estava falando que num período não tão longo, isso pode ser que tenha uma ruptura, né? Eu acho que vai ter, sim. Se parar e pensar, há muitos anos não, vamos colocar anos atrás aí, né? Era normal a pessoa ficar muito tempo na empresa, tanto é que você vê, às vezes, pessoas na empresa 20, 30, 40 anos, mas já é uma pessoa de mais idade. Hoje a galera mais nova, cara, é difícil fazer isso daí. Não tô falando nem que é errado, nem que é certo, tá? Não é isso não. Mas é justamente essa dificuldade de encontrar, às vezes, mão de obra, principalmente para a indústria, uma questão geracional que você comentou. Hoje a questão de home office, muita gente quer fazer home office, muita gente quer ganhar dinheiro dançando no TikTok, e por aí vai. Então, existem várias situações ali que... é verdade. Existem várias situações ali que acaba corroborando o que tu comentou, cara. E eu não vou lembrar com exatidão, mas essa galera que antes tinha dificuldade de se relocar no mercado, de 40 a mais, 50 a mais, não que ela hoje tenha facilidade, né? Mas hoje até para a galera mais nova, não está querendo trabalhar, no sentido de... é outra mentalidade, outra geração, ok? Estão se abrindo-se mais vagas para essa galera, né? E é isso, né? O mundo é assim, o mundo nunca foi justo, nunca será justo, não adianta a gente ficar vitimizando e reclamando, vamos lá e vamos fazer diferente. Felipe, valeu, cara, obrigado, valeu demais aí pelo seu tempo, pelo papo, se tiver mais alguma coisa a acrescentar, fique à vontade, cara. Não, show de bola, cara. De novo, queria agradecer vocês aí pelo convite, de novo, fiquei muito feliz aí pelo convite, de poder falar um pouco aí da minha experiência, falar um pouco aí do mercado, que eu acho que igual eu falei, estou desde os meus 14 anos, né, então a gente respira aí gráfica, respira, né, produção, vê resultado, né, eu gosto muito dessa questão do resultado, de mostrar o que realmente a mudança, porque só falar, qualquer um fala, qualquer um pode estar dizendo que faz ou não faz, agora quando você chega num lugar e dá um resultado diferente, faz uma métrica diferente, isso é uma satisfação pessoal e profissional, né? Então, obrigado aí pela oportunidade, pela abertura, e precisando de mim, cara, independente do que for, vocês têm meu contato, é fácil me achar, tamo aí. Show. Bom demais. Felipe, brigadíssimo de novo. Você agora tá carimbado na comunidade do Printcast. Show. Você é um novo queridinho. Se você permitir, eu vou incluí-lo lá no grupo dos queridinhos.
E para a gente seguir com o network, tem gente muito bacana. Eu quero, de novo, aí, ó, obrigado, Robert, por estar aqui comigo no projeto, Felipe por ter participado, o nosso Sazãozinho, que hoje ficou nos bastidores, e todo mundo que assiste, o Paulo, que é o cara que ninguém conhece, mas desenrola tudo para nós. Obrigado a todos, né? Por tudo, e a gente volta semana que vem. É isso daí. Semana que vem tem... Não, feriado é nessa semana, eu tô viajando. Feriado é amanhã, cabeção. Amanhã, é verdade. Então, bom feriado para todos. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais.